Bom dia a todos. Bom, não é surpresa nem novidade dizer que nos primeiros anos da ditadura civil-militar houve imenso desmonte da legislação trabalhista. Eu não tenho a pretensão de apresentar todas essas alterações legislativas. Minha ideia aqui é apresentar a lógica legislativa que permeou esse desmonte pré-AI-5, baseada sobretudo na falácia da livre negociação, o que possibilitou a menor exposição e desgaste político do governo e transferência desse controle trabalhista aos empregadores. Em primeiro lugar, direito de greve. O tratamento dispensado à greve reflete cristalinamente a estratégia política e o espectro ideológico do novo governo. No momento do golpe militar, todo o movimento grevista era submetido aos termos do Decreto-Lei 9.070 de 46, que impunha inúmeras restrições aos movimentos paredistas. Só para ilustrar, eram proibidas greves em atividades essenciais, salientando aqui que o conceito de atividades essenciais era extremamente amplo e abrangia inclusive supermercados, escolas, bancos e serviço na lavoura e pecuária. Nas atividades acessórias, a legalidade e manutenção da greve, ante a inexistência de regras claras para sua execução, ficava sempre ao arbítrio do poder público. Aí percebe-se assim que a abordagem legal da greve, no momento do golpe, era extremamente agressiva. Curiosamente, o direito de greve, previsto na Constituição Federal de 46, só foi legalmente garantido a todos os trabalhadores, ou melhor, só foi devidamente positivado em legislação específica em junho de 64, 2 meses após o golpe militar, através da Lei 4.330. Eu uso aqui o adjetivo curioso porque eu penso que não há surpresa ou contradição com a edição dessa lei pouco tempo após o golpe. Em um momento de estabilidade política, essa lei foi editada com um objetivo bem claro: conter os ânimos daquela parcela da população mais receosa com o golpe, os operários e os trabalhadores. Hoje em dia, muitos referem essa lei como uma lei antigreve, em decorrência das grandes burocracias impostas de deflagração de movimento de greve. De fato, essa lei impunha diversos entraves para iniciar legalmente uma greve. Mas se observarmos a evolução da legislação trabalhista, veremos que essa lei representou um claro avanço em relação às anteriores, tanto na ampliação da liberdade de atuação, quanto na proteção aos grevistas. Contudo, a análise histórica demonstra que tratou-se verdadeiramente de uma lei para inglês ver. Ao mesmo tempo em que regulamentava o exercício da greve, o governo militar iniciou duras intervenções dos sindicatos. Nessa época, a CLT já previa a possibilidade do Ministério do Trabalho intervir diretamente nas entidades sindicais. E o governo utilizou essa norma para caçar direitos políticos e afastar os principais dirigentes sindicais. Nesse primeiro período da ditadura, 433 entidades sindicais sofreram intervenções. A isso soma-se as alterações nos artigos 472, 482 e 582 da CLT, ocorridas no início de 66, que estabeleceram a possibilidade de afastamento de empregado em caso de motivo relevante de interesse para a segurança nacional. Justa causa em decorrência de atos atentórios à segurança nacional e possibilidade de intervenção do Ministério do Trabalho em caso de dissídio coletivo ou qualquer circunstância que perturbe o funcionamento de entidade sindical. Como aponta o professor Marcelo Badaró, entre 64 e 67, os sindicatos estiveram completamente amordaçados pelas intervenções e pelas perseguições aos militantes mais conhecidos do período anterior. Assim, enfraquecido o poder mobilizatório dos sindicatos, foi editada a Lei 4.923, em dezembro de 65, que criou a flexibilização heterônoma, permitindo a redução de jornada de trabalho e salários mediante acordo prévio do sindicato. Bem, a redução de direitos sociais por meio de negociação, seja ela individual ou coletiva, por si só já é condenável. Mas aqui isso ocorreu de uma maneira ainda mais agressiva, pois se deu em um momento em que os trabalhadores estavam totalmente podados em seu poder de barganha. Disfarçada de ampliação da liberdade
negocial e na prevalência da livre composição entre as partes, o que se verificou foi a imposição indireta da flexibilização da jornada e de salários. Outro desmonte, baseado na lógica de livre pactuação, ocorreu em setembro de 66, com a Lei 5.107, que instituiu o FGTS. A legislação trabalhista da época assegurava estabilidade no emprego após os 10 anos de serviço, protegendo os trabalhadores de dispensas arbitrárias. A criação do FGTS permitiu a livre dispensa de qualquer trabalhador, bastando ao patrão pagar a multa de 40% ao fim do contrato de trabalho. Ocorreu assim a flexibilização do princípio laboral da continuidade da relação empregatícia, isso em nome do livre exercício da vontade do empregador. O empregador passou a poder comprar a demissão de qualquer trabalhador. Em que pese essa lei ter facultado ao trabalhador a possibilidade de optar entre o regime de estabilidade decenal e o regime de FGTS, sistemas esses que coexistiram até a Constituição de 88, curiosamente optou pelo FGTS, é evidente que o empregador, para a admissão de um trabalhador, impunha como condição a opção pelo regime do FGTS. Como se diz, o FGTS se tornou optatório. Assim, o FGTS serviu para acabar com a estabilidade decenal no trabalho. A única concessão, até então, no campo laboral feita pelo governo militar, que foi a Lei de Greve de 64, teve uma curta duração. Consolidado o golpe, foi editada uma nova Constituição Federal em janeiro de 67, que no artigo 157 proibiu a greve nos serviços públicos e atividades essenciais, o que retomava exatamente a mesma lógica restritiva da lei anterior ao golpe. E assim, chegamos ao ano de 68, ano das importantes greves de Contagem e Osasco, que não poderiam deixar de ser citadas, pois representaram a força dos trabalhadores nesse momento de opressão e controle. Contudo, no âmbito legislativo, 68 foi o ano de reintrodução do atestado de ideologia. Esse instituto foi resgatado por Jarbas Passarinho, quando ministro do Trabalho, e constituía requisito para a escolha de dirigentes sindicais. Dessa maneira, qualquer sindicalista que ousasse contestar a política do governo ou o patronato corria o risco de ser fichado no DOPS sob o argumento de subversão e poderia perder tanto o cargo de representação sindical, bem como se expor a eventual demissão por justa causa, como foi citado. Essa primeira fase se encerrou em 68, com a edição do Ato Institucional AI-5, o número 5, no dia 3 de dezembro, que deu poderes excepcionais ao presidente e suspendeu inúmeras garantias constitucionais. Assim, o que podemos verificar é que, ao menos antes de 68, o desmonte regulatório, nesses primeiros anos do governo ditatorial, não seguiu, ao menos no campo legislativo, esse caminho da obviedade do combate direto. Ele ocorreu por meio de artifícios de pequenas concessões antes ou durante a retirada de direitos, ou ainda através de alterações legislativas que, através do discurso da livre pactuação entre as partes, individual ou coletiva, retiraram importantes direitos dos trabalhadores. Assim, conclui-se que a falácia da liberdade de negociação teve papel central na consolidação da ditadura e na defesa dos interesses da elite empresarial que apoiou o golpe. Obrigado.